Louvado seja o Pai Santo e Todo-Poderoso. Nós estamos aqui para compartilhar e mastigar juntos aqui mais um pão nosso. E eu quero falar aqui sobre o texto de Lucas 9:23. Quero compartilhar com você um entendimento simples que eu tive, mas que eu acredito que pode transformar muito a nossa maneira de enxergar esse texto. Lucas 9:23 é um texto muito conhecido, onde Jesus ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia, a sua cruz e siga-me. É um texto importante porque Jesus está dando uma chave muito valiosa para cada um de nós sobre como nós podemos de fato andar na presença dele, como nós podemos de fato avançar naquilo que Deus tem para a nossa vida. Ele começa dizendo que nós precisamos aprender a negar a si mesmo, mas eu acredito que uma das chaves mais importantes está na palavra cruz. Quando ele diz, tome cada dia a sua cruz, e de uma maneira muito equivocada, algumas pessoas elas acreditam que a cruz dela são simplesmente as dificuldades que ela enfrenta ao longo da vida. Eu já vi na minha caminhada de fé algumas pessoas até dizer, o meu marido é a minha cruz. Aquela minha filha que está me dando trabalho é a minha cruz. O ministério, a maneira que eu estou lutando no ministério é a minha cruz. Essa dificuldade financeira, essa luta na parte financeira é a minha cruz. Eu já vi pessoas associarem a palavra cruz à dificuldade pelo fato de que o nosso Senhor Jesus enfrentou o ápice, o pico da dor, da dificuldade que ele enfrentou por amor a nós, foi na cruz. Mas a palavra cruz aqui nós precisamos repensar no significado dela, porque na verdade ela significa morte. A cruz é uma pena de morte. E para nós também esse é o significado. Não é simplesmente um sofrimento que nós estamos enfrentando no dia a dia, mas ela significa mortificação. Aquele que quiser vir após mim, ele diz, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz, porque essa cruz irá mortificar a nossa vida carnal, nosso lado carnal. E talvez você pergunta, mas afinal de contas, o que é essa cruz? E eu acredito que a cruz é simplesmente a presença de Deus. É o local onde a carne é quebrada, mortificada. É o local onde os nossos orgulhos, os nossos vícios, invejas, carnalidades, elas são quebradas. De repente é por isso que Deus falou para Abraão, Abraão, anda na minha presença, fica na minha presença e você vai ser reto. Tem umas traduções que até dizem, anda na minha presença e ser perfeito. João Batista também disse algo muito parecido, ele falou assim, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 27, quando estão todos ali conversando em torno do ministério de João Batista, ele se levanta e diz assim, olha, o homem não pode receber coisa nenhuma que não lhe seja dado do alto. O homem não pode receber coisa alguma que não lhe seja dado do céu. Importa que ele cresça e que eu diminua. Salmos 40 também você vai encontrar lá. Esperei com paciência no Senhor. Fiquei na presença do Senhor, podemos dizer assim. E ele se inclinou para mim, ouviu meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e colocou os meus pés sobre uma rocha. Então, o que seria a cruz? O que significa tomar cada dia a minha cruz? Significa negar a mim mesmo e levar a minha vida, o meu corpo, para a presença de Deus. A cruz, a morte desse eu orgulhoso acontece em um único lugar,
é na presença de Deus. Não é na nossa inteligência, não é na nossa capacidade, não é nas nossas forças, porque Zacarias 4:6 deixa bem claro que não é por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A presença de Deus também é citada em Atos 3, acredito que é no versículo 18 ou 19, você encontra ali Pedro dizendo para aquelas pessoas que estavam impressionadas de ver o aleijado andando, Pedro diz para elas, olha, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham os tempos de refrigério na presença do Senhor. Então, quando nós formos pensar em cruz, o que nós devemos pensar? Nós devemos pensar em algo que mata, é uma pena de morte. E o que mata mais a carnalidade humana do que a presença de Deus? A presença, o amor do Pai, o abraço carinhoso do Espírito Santo é o que mais quebra todo tipo de carnalidade na nossa vida. Então, o que significa tomar cada dia minha cruz? Significa cada dia eu me colocar na presença. Eu deixar que a presença de Deus trabalhe na minha vida. Aleluia. Isso é a verdadeira crucificação. Por isso que Paulo vai dizer aqui em Romanos 12:1. Irmãos, eu rogo pela compaixão de Deus que vocês apresentem os vossos corpos. Olha, ele está colocando a responsabilidade da atitude em nós. Apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, é quando você se apresenta na presença de Deus. Do jeito que você está. Não, eu tenho que me preparar para isso. Não, você tem que confiar que existe um Pai que te ama e que pode mudar a tua vida. Não, eu sou uma pessoa muito suja, pastor Fernando, eu não posso. Não existe sujeira nenhuma nesse mundo que o Pai não possa libertar, que Ele não possa te perdoar, mas quem tem que se apresentar na presença somos nós. Nós precisamos disso. Tomar a nossa cruz todos os dias. Então, venha, quando você vier a um culto, quando você vê os dias e horários de reunião que nós temos, não fique olhando aquilo ali como, eu vou lá numa cerimônia religiosa. Não, tenta pensar assim, eu estou indo me apresentar na presença do meu Pai. Eu vou tomar a minha cruz. Esse vício vai morrer. Esse orgulho, essa carne, ela vai ser mortificada na presença do meu Pai. Pensa assim. É por isso que nós devemos nos reunir e adorar a Deus juntos. Por isso que nós devemos apresentar nossos corpos juntos, não deixando de congregar, como está lá em Hebreus 10:25. Porque isso é a cruz. Isso vai mortificar coisas perigosas que existem na nossa carne. Ore comigo. Pai nosso, nos dê forças para que simplesmente nós possamos tomar cada dia a nossa cruz. Seja com a porta do quarto fechada, seja num culto, num momento que a gente se reúne lá no templo, seja num momento que a gente está em família e o Espírito do Senhor chama a gente para orar um pouco, para buscar, seja caminhando, seja na estrada, no carro, aonde quer que nós estejamos, a nossa maior necessidade é essa cruz, é estar na sua presença, mortificando aquilo que ainda há de tão errado em nós,
motivações erradas, inspirações erradas, carências, paixões humanas, desejos carnais, ambições carnais. Ó Pai, eu peço que o Senhor nos ajude, porque esse é o lugar da nossa vitória. É a tua presença, não é outro lugar, é a tua presença. A cruz verdadeira está na sua presença, Pai Santo. Nos dê força para apresentar nossos corpos, nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável e esperar na sua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.